Políticos e estrangeiros e quase todo mundo está falando sobre o desempenho chocante de Sam Smith e seu guardião do inferno, Kim Petras, no show de premiação do Grammy deste ano. O desempenho foi chamado de exibição satânica por muitos que assistiram. E em uma resposta agora excluída no Twitter para as fotos de Sam Smith mostrando a performance e a apresentação, a página oficial da CBS no Twitter dizia que estamos prontos para adorar. Então o que eles estavam adorando? Bem, a exibição sedutora de adoradores seminus curvado para Smith, enquanto ele se exibia com uma cartola com chifres do diabo, como chamas marcantes grandes, parte da performance, já que a sua co-estrela foi mantida em uma gaiola, enquanto seu guardião do inferno, o apresentador comediante do Grammy, Trevor Noah, brincou sobre a performance, enquanto imitavam um telefonema com a sua mãe ligando para ela, lembrando que ela o avisou sobre os perigos de Hollywood. Sim, você me avisou sobre Hollywood. Sim, você me avisou, mãe. Sim, você avisou, sim. Eu vou agradecer, obrigado. Ela disse que estará orando por todos nós, obrigado. Muito bem. A apresentação foi seguida por um anúncio de ninguém menos que a Pfizer, que também era de John, e despertou a ira de milhões de americanos que acreditavam que esta não era a primeira vez que ajudariam a impor algo ao público, sem qualquer discrição. Na entrevista, Petras foi questionada sobre o que exatamente inspirou o desempenho infernal. Bem, eu acho que muitas pessoas, honestamente, rotularam o que eu defendo e o que o Sam representa como religioso. Não é legal, e eu pessoalmente cresci me perguntando sobre religião e querendo fazer parte dela, mas lentamente percebendo isso, não quer que eu faça parte disso. Então, sim, é uma questão de não ser capaz de escolher uma religião e não ser capaz de viver de uma maneira que as pessoas podem querer que você viva, porque você sabe que é uma pessoa trans. Eu meio que já não quero isso na religião. Então estávamos fazendo uma abordagem sobre isso e foi o meio que o guardião do inferno. Kim Petras foi sujeito à cobertura da mídia de massa na Alemanha desde muito jovem, quando foi submetido a uma cirurgia de transição de gênero. Então, no início de sua vida, que ele foi declarado a pessoa trans mais jovem do mundo. Quando Petras tinha apenas 13 anos, ele apareceu em um noticiário alemão onde falou sobre sua transformação médica de gênero. Seu objetivo era receber uma cirurgia de redesignação sexual aos 16 anos, antes do atual requisito legal de 18 anos de idade, na Alemanha. Ele está agora nas manchetes novamente, por ser o primeiro artista transgênero a ganhar o Grammy pela melhor performance do grupo pop duo, e ao mesmo tempo promover o transgenerismo e a homossexualidade no mainstream. É um objetivo claro dessas demonstrações demoníacas. O outro objetivo que muitos dos artistas, compositores e intérpretes continuaram a promover é a normalização do ódio a Deus na forma do satanismo moderno. Na verdade, um estudo recente no Reino Unido mostrou que o satanismo é a nova religião da moda e que muitos dos jovens, as pessoas estão se afastando de sua velha e rígida religião, entre aspas, para uma nova onda de faça o que quer, na teoria e na prática. Nos Estados Unidos, não parece nada melhor. Ao falar de um artigo de salão elogiando o satanismo, um escritor tentou mostrar como o satanismo é, na verdade, em todos os lugares da nossa cultura e como chegamos a um lugar onde adorar Satanás
agora é normativo e nas citações dos Estados Unidos. Mas como chegamos a um ponto em que uma revista online com 10 milhões de leitores mensais está saudando os satanistas como heróis de última hora? A verdade é que nossa moderna simpatia pelo diabo tem raízes profundas, e os americanos, em particular, são altamente suscetíveis. No artigo que documenta como livros de ficção, como Paraíso Perdido, de Milton, fomentaram alguns dos corações dos dissidentes antinomianos que pressionaram contra a religiosidade, e o pêndulo balançou do dogma católico para a espera de braços da ilegalidade e até mesmo pressionando contra a lei de Cristo, como uma ética moral para governar o verdadeiro corpo de Cristo. Lawrence Clarkson, um contemporâneo antinomiano de Milton, até escreveu em um panfleto de 1640 que o pecado é uma falsa notícia, citando: o pecado tem a sua concepção apenas na imaginação. Portanto, enquanto o ato estivesse em Deus, ou fosse produzido abertamente por Deus, era tão santo quanto Deus. Como dizem hoje, acredite em si mesmo, e você pode fazer qualquer coisa. Um século depois de Milton, a aceleração antinomiana da autoexpressão acelerou na era romântica. E o gravador e poeta William Blake declarou em 1790 o casamento do céu e do inferno, que cita: nenhuma virtude pode existir sem quebrar esses 10 mandamentos. Isis era toda virtude e agiu por impulso, não por regras. Enquanto o artigo tenta mostrar uma conexão entre a guerra revolucionária e a rebelião de Satanás, que é um pouco abrangente, para ser preciso, dá uma boa compreensão de parte da aceitação da rebelião na cultura de pessoas como Crowley, Nietzsche e o fundador da Igreja de Satanás, Anton Chandler LaVey, como é afirmado na citação do artigo e traçado na história dessa rebelião, nos leva hoje à surpreendente conclusão de que a América pós-cristã é um regime cada vez mais satanista. Mas será que esta rebelião é simplesmente um coração rebelde para ter ideias da ilegalidade, de uma lei moral simplesmente adorando a si mesmo? Ou há algo mais sinistro acontecendo que eles nem sequer têm conhecimento? Enquanto muitos pensam que seguir o satanismo é, na verdade, esta mesma forma de rebelião e não adoração demoníaca literal, muitos não percebem que os próprios fundadores da religião, tanto como Aleister Crowley quanto Anton LaVey, acreditam em um Satã literal. Crowley, explicando em sua autobiografia As Confissões de uma citação de Aleister Crowley: eu simplesmente passei para o lado de Satã e até agora não posso dizer porquê. E também escrevi que ele citou: não estava satisfeito em apenas acreditar em Satanás. Eu queria ser seu chefe de gabinete. Anton LaVey, sendo mais diplomático e sorrateiro com sua traição, foi exposto para o adorador deísta de Satanás, que ele realmente era. Detalhamos esse relato em nosso vídeo, As Assombrações Verdadeiras de Hollywood. LaVey convenceu muitos de ingressar na igreja de Satanás era apenas um símbolo de rebelião, e não uma religião real que acreditava em um Satanás literal. O único problema com isso é que eles mentiram para que eles simplesmente veem como rebelião ou um anúncio antecipado de sua vontade e aceitação de si mesmo. Foi realmente uma ilusão pintada, não apenas por Satanás, mas até mesmo por ele mesmo. Em um artigo de Joy Schimmel, intitulado A Verdade sobre os Cultos Satânicos, ele detalha sua experiência com uma das assassinas de Madison, Susan Atkins, e seu conhecimento sobre o que Anton realmente acreditava. Uma das ilusões que esclarecemos no início deste artigo é a mentira
de que os principais cultos satânicos não acreditam ou não adoram verdadeiramente o diabo. Em primeiro lugar, deve ser entendido que Anton LaVey, o fundador da Igreja de Satanás, via Satanás como uma entidade verdadeira que ele realmente adorava antes de sua morte. No caminho, enganou muitas pessoas que se juntaram à Igreja de Satanás, alegando que Satanás apenas representava as forças reprimidas da natureza, mas não era uma entidade real. Em minhas entrevistas com a ex-família Charles Madison, membro Susan Atkins, que ainda estava na prisão, na época depois de ser condenada por 8 assassinatos, ela explodiu a linha de Anton como uma ex-associada que dançou para ele e passou um tempo pessoal com ele antes de se juntar à família Madison. A Tinks estava a par as conversas com LaVey antes de se tornar popular. A Tinks me disse repetidamente que, embora LaVey promova uma forma diluída e palatável de satanismo, a mensagem ignorante que ele está enganando. Ele reconheceu exatamente o oposto dela e de seu núcleo interno de satanismo. Na Igreja de Satanás, Susan Atkins compartilhou comigo que LaVey havia dito a ela, enfaticamente, enquanto ela estava em sua casa, que eles realmente adoravam a Satanás como uma entidade real e como aquele que iniciou a rebelião inicial contra Deus. Atkins também declarou a citação de Anton. Me disse que, como satanista, ele acredita no Deus da Bíblia, mas ele se recusou a adorar e tomou uma decisão consciente de adorar Satanás. E o próprio Anton também se soltou em relação às suas verdadeiras crenças. LaVey baixou a sua guarda ao responder a outros satanistas que o consideravam não extremo ao suficiente, enquanto, em modo defensivo, admitiu que a imagem que ele apresentou publicamente era enganosa, declarando, citação, eles foram inteligentes. Outros verdadeiros satanistas, eles perceberão que há um limite para o que posso dizer publicamente. Não irei avançar em coisas impressas que vai tornar a minha posição insustentável. Por enquanto, nesse tempo, a Igreja de Satanás teria durado se eu não tivesse apaziguado um indignado na combinação certa. Foi necessário uma certa dose de discrição e diplomacia para equilibrar a indignação. Quanto à subestimação de Satanás continua em nossa cultura moderna, a verdade é que ele é um assassino desde o início. Ele é o pai da mentira. Qualquer um que o segue, apenas ou não, entregue ao seu poder, conscientemente ou não. Enquanto muitas pessoas ficaram horrorizadas com a apresentação do ritual satânico no Grammy, a verdade é que essas performances satânicas permaneceram no Grammy por muitos anos. No Grammy de 2012, Nicki Minaj fez uma simulação de exorcismo nela e mais tarde afirmou que ela fez isso para provar que o demônio que a possuía era ela, afirma ser sexualmente pervertida e chama Roman de muito poderoso a ser expulsa no Grammy de 2014. Katy Perry apresentou Dark Rose, uma performance de que parecia ser um sábado de bruxa, com Satanás e demônios glorificando-a. No Grammy de 2015, a indústria da música foi além do palco. 666, o sábado da bruxa Katy Perry, e mostrando o sábado de Satanás. Poder através de exorcismo impotentes para ainda mais a diretora. Adoração do diabo incrivelmente, mas Madonna aparece com todos os tipos de demônios, com chifres do diabo, parecendo adorá-la enquanto ela cantava a sua música, Living for Love. Ela chegou ao ponto de usar imagens cristãs simuladas como um coro visto como um fundo enquanto ela cantava sobre o nascer de novo e de joelhos escuros, então como o próprio Satanás, sobre cair do céu, enquanto ela é retratada caindo do céu do palco do Grammy. Ela ou o demônio que a canaliza agora parece estar vivo pelo amor que pode receber de seus fãs fiéis para ser superado na adoração ao diabo.
A DC cantou a sua ode a Satanás em Caminho para o Inferno, diante de milhões de pessoas, no que deveria ser um entretenimento familiar. Eles cantaram Eu estou a caminho do inferno, sobre vender Satanás com sucesso famoso, quando eles estão dizendo Satanás pegou minhas dívidas, tocando em uma banda de rock. É claro, a música continua afirmando que estou indo até o fim, estou em uma estrada para o inferno. Kate, que se vestiu de branco quando cantou Pela Graça de Deus, causou um pouco de dissonância cognitiva quando ela mostrou suas verdadeiras cores e se juntou à adoração do diabo. Perry, junto com muitos outros, ostentava seus chifres de diabo, que brilhavam no escuro, até que fez o diabo de buzina com as suas duas mãos, cantando junto com o grupo sobre como ela também estava em uma estrada para o inferno. Katy Perry chegou ao ponto de alegar falsamente que Deus falou com ela antes do Super Bowl, em que ele supostamente disse a ela, você consegue isso. Eu peguei você, estava orando, e recebi uma palavra de Deus. E ele disse, você consegue isso. E eu peguei você, mas Deus não se contradizia e encorajava Pat Carey a cantar sobre beijar uma garota e o comportamento de experimentação lésbica, que ela deu promoção em massa para o comportamento do Super Bowl, contra o qual Deus amorosamente adverte no livro de Romanos, no capítulo 1. Katy Perry já admitiu que não está seguindo o Deus bíblico da criação, e muitas de suas canções e performances, obviamente, glorificam o Deus deste século, Satanás. Madonna, que já havia desempenhado seu papel de marionete de adoração satânica no Grammy, na verdade liderou a cerimônia de apresentação da exibição satânica deste ano, enquanto encorajava mais e mais pessoas a continuarem na rebelião. Eu estou aqui para agradecer a todos os rebeldes por aí, forjando um novo caminho e assumindo a responsabilidade por tudo isso. Grammy de 2023. Vocês precisam conhecer todos os encrenqueiros que estão por aí. Vocês precisam saber que seu destemor não passa despercebido. Vocês são vistos, vocês são ouvidos e, acima de tudo, vocês são apreciados. A estrela pop, envelhecida, recentemente fez uma sessão de fotos na qual ela se retratou como Jesus em uma exibição que zomba da última ceia de Jesus, onde ele instituiu o serviço de comunhão que milhões e milhões de cristãos têm feito por mais de 2000 anos para comemorar a morte pela qual ele morreu para pagar os pecados do mundo. Mas isso não está nem remotamente perto de sua primeira vez zombando de Jesus e usando a indignação para promover sua carreira. E ela até usou essas exibições para normalizar as mesmas performances que se tornaram comuns no Grammy. Ela também falou profeticamente sobre como ela e seus vídeos homoeróticos para normalizar o comportamento homossexual para a América Central, onde ainda não foi aceito. Em uma entrevista para a revista The Advocacia, ela foi questionada sobre sua grande contingência de admiradores homossexuais e como ela usa seu alcance para a normalização acima mencionada. Ela foi questionada sobre a citação que você tem um grande número de seguidores gays, pois tenho certeza que você sabe o que você acha que diz aos gays, que mensagem eles recebem. Sou uma pessoa de alta visibilidade e sei que eles sabem que sou completamente compassivo com suas escolhas de vida, seu estilo de vida, e eu apoio que uma pessoa como eu diga que isso é útil para eles. Eles apreciam isso, mas talvez haja outras coisas que você diz a tribais. Talvez eu queria dizer primal. Eu realmente não sei. Muitos dos problemas com os quais lido são sexuais e estou constantemente tentando desafiar as formas de aceitar comportamento sexual. Talvez eles apreciem que, quando questionados sobre o que os adolescentes da América Central pensam quando veem homens dançando junto ou usando sutiãs de bala, eles estão digerindo essas imagens sofisticadas. Ela respondeu que digeririam em muitos níveis diferentes.
Algumas pessoas verão e ficarão enjoadas com isso, mas talvez fiquem inconscientemente excitadas com isso. Talvez sejam inconscientemente desafiadas pela ideia de homens em lingerie feminina. Então há pessoas que veem isso e se divertem com o que se vê. A ironia disso, vê coisas que podem assustá-la antes e sabe que não é algo para se ter tanto medo se as pessoas continuarem vendo e vendo e vendo. Eventualmente, não será uma coisa tão estranha. Essa ampla aceitação de perversão apenas contribuiu para o desejo insaciável de transformar atos vergonhosos em comportamento normalizado. Sam graciosamente quis que eu aceitasse este prêmio, porque sou a primeira mulher transgênero a ganhar este prêmio. A Anitta ali. Na música Unloe, Profano, que foi tocada no Grammy, conta a história de um marido e pai saindo dos limites do pacto de um casamento. Petras afirmou em um tapete vermelho sobre o que era a música profana. É sobre um cara amigo de Sam que trai a esposa e ela não sabe disso e ele acha que isso é legal e Sam está no meio que arrastando para isso. O que, como você sabe, parece bastante suposição, sim? Como você pode ouvir neste clipe da música deles, eles cantam. Infelizmente, milhões e milhões têm cantado e dançado para uma música que glorifica o ato de adultério. Sam Smith até falou sobre seus pais ouvirem a música e o que eles pensaram sobre ela. No microfone, você está cantando uma letra bem certo. Você mostrou essa música para seus pais? Você sabe o que eles fazem? Eles adoram. Eles estão acostumados com isso? Ah, sim, meus pais estão acostumados com a minha sujeira. E embora muitos apontem a perversão claramente de Smith, Madonna e Petra em sua glorificação do satanismo, transgenerismo, homossexualismo, devemos ser lembrados de que o adultério e a fornicação também não devem ser citados entre aqueles que professam a Cristo, tanto por Petros quanto por Smith. Vemos a triste realidade de como é ter pais que não estão dispostos a guardar o coração de uma criança que está inclinada à maldade. Tal aceitação não é uma demonstração de amor, mas um ato de covardia. A Bíblia alertou que no fim dos tempos, as pessoas serão sem lei. Na verdade, os crentes são avisados para não deixarem nossos corações esfriarem quando vemos a ilegalidade aumentando. Em vez de esfriarem, devemos nos lembrar da palavra do Senhor Jesus Cristo, que nos disse para suportarmos esses momentos. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, previu que seria bastante semelhante a essas mesmas demonstrações que vemos acontecendo. Pois os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, arrogantes, injuriadores, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, desamorosos, irreconciliáveis, fofoqueiros maliciosos, sem autocontrole, odiadores brutais do bem, traiçoeiros, imprudentes, vaidosos, amantes dos prazeres, em vez de amantes de Deus. Mas nesta mesma carta, que era um elogio vivo, pois Paulo estava prestes a ser condenado à morte e estava escrevendo para seu jovem discípulo, ele não disse para ele enlouquecer e perder a esperança. Ele o lembrou da verdade da obra de Deus. E como seria exatamente isso usado contra as forças do maligno? De fato,
Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Porém, continue nas coisas que aprendeu e se convença de saber que as aprendeu e que desde a sua infância você conhece as Escrituras Sagradas que são capazes de dar-te sabedoria para levar a salvação pela fé que está em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para o ensino, para a correção, para a repreensão, para o treinamento na justiça, para que o homem de Deus seja adequadamente equipado para toda boa obra. Uma coisa eu nunca gostaria que acontecesse com este vídeo é que simplesmente tivesse um monte de gente gritando com as nuvens e gritando para o mundo. A verdade é que é triste, é uma coisa dolorosa, na verdade. A Bíblia realmente fala sobre ser uma coisa terrível, cair nas mãos do Deus vivo. E então, olharmos e ficarmos tristes por aqueles que aceitaram essa mentira. Pessoas como Sam Smith, como Kim Petras, pessoas como Madonna e Katy Perry. Todos eles. E reconhecemos o verdadeiro aviso de que Jesus deu por fazer tropeçar os pequeninos, que seria melhor se eles tivessem uma verdadeira tempestade enrolada no pescoço e fossem jogados no meio do mar. E para aqueles que amam Jesus, essa ilegalidade que está aumentando. Precisamos olhar para isso e dizer que a nossa redenção se aproxima. E tanto quanto a supressão da verdade e da injustiça que tantos fazem, eles não querem acreditar que é verdade. Na verdade, eles querem negar que existe um Criador. Mas o problema é que a Bíblia fez estar claro que Deus, através de sua ordem criativa, tornou isso evidente dentro deles. Por isso que eles reprimem, e é por isso que suprimem a verdade. E eu fiz exatamente a mesma coisa antes de conhecer a Cristo. E a verdade é que a Bíblia diz, muito claramente, algumas das graças que Deus nos deu, não só essa consciência, não só o Espírito Santo, mas também até na criação. A Bíblia diz que tudo o que foi feito é evidentemente visto no coração do homem. Sabemos no fundo que existe um Deus. E é tão interessante, porque eu estava naquele lugar onde suprime a verdade e tem a injustiça. Segurei porque queria prescindir da vontade, assim como tantos que fizeram. Mas você sabe o que Jesus fez? Jesus fez algo totalmente diferente. Não apenas foi prometido que nós o seguimos, viveremos uma vida, não só a vida que Ele dá, mas a vida que Ele dá é mais aquela que é mais abundante. Na verdade, todos esses mandamentos essas pessoas consideram rígidos e antigos, eles te machucam, apenas impede de fazer o que você quer fazer. Ele diz que eles não são pesados. Na verdade, os 4 evangelhos são bons. Você chega ao jugo de Jesus, é fácil, o fardo de Jesus é leve, mas ainda assim, o jugo do pecado é pesado, e pesa e puxa você para baixo. Assim como por mais que o mundo queira forçar até que você vá e continue em seu pecado, faça o que quiser, o que parecer certo. A verdade é, a única coisa que parecerá certa, a única coisa, alegria inexplicável, é uma peça que ultrapassa a compreensão e virá de você para o mundo e voltando-se para Jesus, reconhecendo que Ele é o seu Criador. Nenhuma única coisa neste mundo veio a existir, mas por Ele. E não apenas aquele Criador fez você e te conheceu, mas imagine, Ele veio a esta terra e viveu uma vida perfeita. E morreu uma morte horrível e excruciante na cruz. Você vê, quando Jesus estava na cruz, ele disse algo muito importante e está relacionado como ele ensinou seus discípulos a orar, no que é chamado de oração do Pai Nosso. Mas cabe a nós realmente nos mostrar como orar. Jesus disse, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. E na verdade a única parte que ele comenta é a única parte daquela oração que ele diz, depois se você não perdoar, você não será perdoado. Mas a palavra que é usada aí para descrever o pecado é muito interessante. É uma palavra que é usada para descrever uma dívida.
que alguém tem, aquela dívida que você tem toda vez que você pecou, toda vez que mentiu. Você quer falar sobre homossexualidade, transgenerismo, satanismo, seja lá o que for, mas toda vez que você mentiu e não disse a verdade, toda vez que você roubou algo e pegou algo que não era seu, toda vez que você odeia isso em seu coração, outra pessoa foi assassinada. E as dívidas que você tem podem ser acumuladas, tão altas como os céus, repetidamente. Mas a boa notícia é que Deus se tornou um homem na pessoa de Jesus Cristo, e ele viveu uma vida perfeita. E não apenas viveu uma vida perfeita, mas depois foi condenado à morte. E antes de ir para aquela morte, que ele sabia que estava chegando, quando alertou seus discípulos sobre isso, antes dele ir para aquela morte, ele deixou muito claro na noite anterior algo que é importante para você e eu. E realmente espero que vocês prestem atenção. É por isso que fizemos esse vídeo. Ele gritou no jardim do Getsemane, quando seus capilares estouravam e ele suou gotas de sangue. Enquanto fazia isso, ele clamava ao Pai no céu e dizia: "Deixa este copo me passar. Se houver qualquer outra maneira pela qual o homem puder ser salvo, deixe esse cálice passar por mim." Mas, então ele disse, não como os satanistas, não como milhões de pessoas em todo o mundo, que apenas dizem, eu quero fazer o que quero, eu quero fazer com a tua vontade, Jesus. Ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a sua, porque ele sabia que iria receber o cálice cheio da ira de Deus pelos pecados do mundo. E é por isso que antes de seu espírito deixar seu corpo, ele disse um termo de contabilidade para o teletestai, que significa pago totalmente. Os pecados do mundo foram pagos integralmente na cruz de Jesus Cristo. Então, toda a dívida dos pecados que você cometeu foi paga em Jesus Cristo. E aqui está o que você precisa fazer agora. Se o fizer, não conhece a Jesus. Você precisa ser revestido do Senhor Jesus Cristo. Porque no dia do julgamento, não importa se você caiu no satanismo ou simplesmente caiu na mentira e que existe alguma outra maneira de estar com o Pai que não seja Jesus Cristo. E no dia do julgamento, se Deus o vir e você pensar que suas obras irão ajudá-lo, saiba que são roupas sujas, são trapos imundos que nunca o levarão a lugar nenhum. Em última análise, as roupas com as quais você precisa ser vestido são aquelas dadas a você pelo sacrifício de Jesus Cristo, para que quando Deus olhar para você no dia do julgamento, ele não te veja, mas veja seu filho, e ele veja para nos dizer que você pagou integralmente todos os pecados e foram comprados e pago, porque você colocou a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E eu o encorajo a fazer isso agora mesmo. Se você não se entregar ao Senhor Jesus Cristo, venha até Ele, vá até Ele. A Bíblia diz claramente em Romanos capítulo 10, se você acredita em seu coração e confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você será liberto, você será salvo. Eu encorajo você agora mesmo a se afastar deste mundo e voltar-se para Cristo e colocar sua confiança total nele e a sua fé nele e encontrar uma igreja em que irmãos creem na Bíblia, irmãos em Cristo que amam a Jesus e vão buscar a face dele. Deus abençoe vocês.